Então vamos ler a palavra aqui. Vamos ler das cartas aos Hebreus. Aleluia, capítulo 9. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Muitas vezes pensamos naquilo que Deus tomou. Deus toma muitas coisas de nós, só que Deus sabe de tudo. Assim como Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, e aí perguntaram: o que você vai fazer? Ele disse: eu vou adorar, simplesmente adorar. É o que nós temos que fazer, continuar adorando a Deus, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo que estamos perdendo alguma coisa. Vamos continuar adorando, porque Deus deu tudo novamente a Jó, multiplicou tudo que ele tinha. Deus deu em dobro para ele depois, novamente, porque ele foi fiel a Deus nas suas tribulações. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui no capítulo 9 de Hebreus, a partir do versículo 11, o verdadeiro sacrifício. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, que para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você seja louvado. Aqui em Hebreus estão falando a respeito do sacrifício que Cristo Jesus fez através do seu sangue. Para que houvesse a remissão dos pecados, teria que ter havido a morte de alguém. Quando Moisés libertou o povo do Egito, Deus escolheu Moisés para que libertasse aquele povo do Egito que estava escravizado. Deus escolheu aquele povo, eles atravessaram o Mar Vermelho,
e ficaram ali no deserto. Deus deu ordens para que Moisés construísse um tabernáculo, porque Deus habitaria ali naquele lugar. Deus queria habitar no meio do povo, e para que isso acontecesse, Deus deu instruções para que Moisés fizesse esse tabernáculo. E ali, nessas instruções, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os pais ofereceram holocaustos, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, o sangue ali do cordeiro era aspergido, jogado, para poder ter o perdão dos pecados. Quando, antes de o povo sair do Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. E Deus falou: vocês vão lá, matam o cordeiro, pegam esse sangue e passam nos umbrais das portas. Assim, quando o espírito da morte passar, eles não morrerão. Então eles vão passar em uma porta, se não tiver aquele sangue do cordeiro que representa Cristo Jesus, eles morrerão. E aquele onde estiver o sangue passará por cima. Vai passar e não morrerá. Então todos aqueles que estavam debaixo do sangue do cordeiro não morreram. Se nós estivermos debaixo do sangue do cordeiro, que é Cristo Jesus, não morreremos eternamente. Esse quer dizer que tem gente que pensa assim: gente, então quer dizer que eu tenho Cristo, eu não vou morrer nunca. Esse corpo aqui vai morrer, isso aqui vai morrer, porque do pó nós somos, ao pó voltaremos. O que Cristo quer dizer é a nossa alma, ela voltará para Deus, porque nós viemos do céu, nós somos de Deus. Agora, dependendo do que você escolher para a sua vida, se você quer andar com Deus ou com o mundo que pertence a Satanás, você irá para Satanás quando você morrer. Então, quem tem Cristo Jesus, quem tem a vida com Cristo, segue o caminho de Cristo, aceitou como seu único Salvador e é batizado em nome de Cristo Jesus, esse será salvo. Então ali já apontava Cristo Jesus. Ali já estava apontando para Cristo. E quando Adão e Eva pecaram, quando eles desobedeceram Deus, que Deus falou: não coma dessa árvore, e Eva foi lá e comeu, ela desobedeceu o que Deus tinha orientado, e ela foi lá e ofereceu para Adão. Aí Adão culpou ela, Eva culpou a serpente. Então a partir dali entrou o pecado no mundo, o pecado da desobediência. Então todos aqueles que nasceram de Adão e Eva já vieram com o pecado, que é o pecado original. E para que esse pecado fosse perdoado, teria que ter derramamento de sangue. E aí, quando eles perceberam que estavam nus, Deus lhe fez roupas de carneiros. Então precisou ser sacrificado um animal. Ali o sangue
de um animal já foi sacrificado. Então, a partir do momento que aconteceu isso daí, Deus já tinha nos seus planos a salvação do mundo. Deus já sabia de tudo o que iria acontecer, porque Deus vem e sabe de tudo. Deus conhece o ontem, hoje e o eternamente. Por isso Ele deixou aqui no Apocalipse tudo o que virá acontecer. Tem coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, mas tem muito mais coisas que vão acontecer. Até o próprio Cristo Jesus também já deu sinais, né, como seria a vinda de Cristo. Então ali, através do sangue que era feito esses sacrifícios, os sacerdotes tinham que entrar lá naquele tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 lugares ali: o pátio, o lugar santo e o lugar dos santos dos santos. Ali no pátio, o lugar santo, que o sacerdote, tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote orava ali e ele sacrificava os animais para o perdão dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias era feito sacrifício com sangue, porque não há remissão de pecados sem sangue. Então, para poder fazer uma intercessão, então ali seria o sacerdote que estava ali intermediando a nós. E depois tinha um véu ali que separava o lugar santo, santo dos santos. Lá dentro estava a Arca da Aliança. Deus mandou construir essa Arca da Aliança. Tinha o propiciatório. Dentro da Arca tinham as leis, os mandamentos, a tábua. Tinha a vara de Arão que tinha florescido e tinha dado amêndoas. Tinha o maná descido do céu. Cada uma desses objetos que tinha ali simbolizava uma coisa: o maná descido do céu. É o Cristo Jesus descido dos céus. O Cristo que veio posteriormente. Então tudo apontava para Cristo. Tudo ali era representado para a gente ter depois no céu ali a glória com Cristo Jesus. Então aqui seria o tabernáculo. Ele era no deserto ali. E esse tabernáculo andava. Por quê? Porque eles estavam no deserto. Eles desobedeceram a Deus. Eles foram rebeldes. Deus pedia uma coisa, eles iam lá fazer a outra. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ele ficou 40 dias e 40 noites. E Deus falou com ele e deu os 10 mandamentos. Quando ele estava descendo, ele chegou ali e estava ouvindo um som. E era o povo ali que já tinha se corrompido. Tinham feito um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. Se um dos mandamentos é: não adorará outros deuses, não fará para ti imagem de escultura. No próprio mandamento ali já tem para não adorar imagem de escultura, imagem de qualquer tipo de pedra, de pau, de madeira. Então Deus já instituiu isso, porque Ele sabe como que é o coração do homem. E aí o que eles fizeram? Fizeram um bezerro. Eles estavam acostumados no Egito, que eles tinham vários deuses, e acabaram se acostumando com aquilo. E estavam sempre reclamando. Tudo que Deus dava, nada estava bom. E aí, através daquilo ali, quando Moisés viu, ele jogou as tábuas ali em cima deles e quebrou aquela tábua, né? Muitos morreram. E aí, Moisés falou: quem que vai querer ficar do lado de Deus? Quem quer realmente Deus, obedecer a Deus?
E aí depois que Deus pediu que fizesse o tabernáculo. E para fazer esse tabernáculo, eles precisavam de tecidos, de ouro, prata, bronze. E como que era feito isso daí? Com doações. As pessoas doavam voluntariamente. Elas davam vasos, objetos, elas davam colares, brincos, ali para que fosse feito os utensílios do altar, os utensílios do tabernáculo de Deus, que o próprio Deus mandou fazer. Aí tem gente que fala assim: mas Jesus não deixou nenhuma igreja. Aí hoje eu falei para essa pessoa, eu falei assim: olha, Deus mandou fazer um tabernáculo. Se Deus mandou fazer, é porque Ele mandou fazer uma igreja. Deus mandou fazer o tabernáculo para que Ele pudesse estar ali presente no meio do povo. As pessoas não entendem a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não sabem o que é verdadeiramente Cristo Jesus e querem dar opinião totalmente errada. E vai tirar da cabeça dessa pessoa. Pessoas precisam entender a Bíblia, estar no lugar certo, correto, para que entenda, para que Deus entre no seu coração. Nós somos o tabernáculo de Deus, mas você só será se você aceitar. Ele não vai entrar à força, ele não vai entrar de livre e espontânea vontade. Não, é você que tem que querer. Quem faz isso entra sem pedir. Eu posso entrar na sua casa, eu vou lá na sua casa, já vou entrando. Fala aí, tudo bem, já vou entrando. A não ser que seja um parente assim que você conhece, e olha lá. Deus faz isso com a gente, Ele não entra sem pedir, Ele não é intruso. Jesus não é intruso, Ele pede para entrar. Ele é educado, Ele não vai invadir. Quem invade é Satanás, o ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quem tem Cristo vai ter vida em abundância. E tem gente que pensa que a vida em abundância é ser rico, milionário, é proibido. Não. Não é isso que é importante para Deus. Nós temos que ser ricos das bênçãos de Deus recebidas dos altos céus. Eu posso dizer que, nossa, estou sendo tão abençoada, sabe? Eu agradeço todos os dias por Deus ter me abençoado. Eu sempre fui, só que agora eu sou mais ainda. De um ano para cá, é só bênção em cima de bênção, glória em cima de glória. Eu creio em nome de Jesus que vai cada vez melhorar mais. Por quê? Porque eu aceitei Cristo, porque eu sou fiel a Deus, eu sou honesta, sincera. Eu amo a Deus, Deus sabe que eu amo. Eu adoro o Senhor Deus em espírito e verdade. Não tenho vergonha de falar do amor de Deus do amor que eu tenho por Ele. Não tenho, por isso eu estou aqui pregando a sua palavra, para poder ensinar aqueles que querem aprender. A pessoa tem que querer. Se a pessoa fecha o ouvido, coloca ali uma couraça ali, ela se fecha. É como Deus dizia, que eles têm a cerviz dura, cabeça dura, não entra, não vai, se está falando ali. Aí o que aconteceu com esse povo lá no deserto? Eles doaram voluntariamente para que construísse o tabernáculo, para que fizessem esses utensílios. A arca era toda de ouro, eles usaram madeira de acácia, que era uma madeira dura, forte, mas que era de lá do deserto. Ele escolheu pessoas que Ele deu o dom, a sabedoria, para que pudesse trabalhar naquilo. Então eu sempre fiquei pensando, quando era criança eu pensava, nossa, como que a pessoa tem ideia de fazer isso, fazer aquilo? É Deus que dá sabedoria. Deus dá sabedoria para nós. Nós temos que pedir, mas temos que saber usar essa sabedoria com inteligência para as coisas boas. E aí Deus escolheu as pessoas para fazer o tabernáculo. Uns faziam adornos,
faziam vasos, candelabros que eles iam acender, as lâmpadas, aí tinha as bacias, a arca, aí teve que fazer o anjo, querubins, sobre a arca ali. Então era tudo assim trabalhado. Então precisava de um trabalho bem minucioso. O marceneiro que faz aqui, faz as mesas ali, faz a decoração. Então eu estou vendo um programa lá que tem as pessoas que fazem bolo, tem cada bolo lindo, maravilhoso. Então tem que gostar de fazer e ainda tem que saber arte, fazer flores, usar manualmente para fazer os trabalhos ali. Costureira, a mesma coisa. Então cada um tem um valor. Deus deu um dom para cada um. Uns têm o dom de louvar, outros de pregar, outros de ensinar. Então cada um fica no dom que Deus te deu, só que a gente precisa usar esse dom para a honra e glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. E aí eles fizeram esses utensílios e tinha tanta gente que doou as coisas, teve gente que não deu, teve gente que foi ali que não quis dar, não, foi ali de coração duro, não quis fazer a doação. Aí quando eles quiseram doar, aí não precisava mais, porque teve uma hora que Moisés falou assim, não precisa mais não, porque já tem muito, não precisa. Então a gente tem que dar o melhor para Deus, dar a Deus o que é de Deus, devolver a Deus o que é realmente dele. Não pensando que, se eu der vai fazer falta. Não, você vai dar porque você tem como um agradecimento a fazer a Deus. E qual é o tipo de agradecimento que você está fazendo a Ele? E aí eles fizeram aqui esse tabernáculo, só que como era no deserto e eles tinham que ficar andando, cada hora estava no lugar, então a nuvem de Deus, a glória de Deus descia sobre aquele lugar. Enquanto estava ali a glória de Deus, eles não saíram dali. Quando a nuvem saía dali, a glória de Deus saía dali, aí eles mudavam. Só que como eles foram rebeldes, não obedeceram, eles ficaram naquele deserto durante 40 anos. Eles não chegaram para a terra prometida, que era a terra onde manava leite e mel, a terra de Canaã. Então muitos não chegaram ali, porque não foram obedientes a Deus. E aí eles usavam esse tabernáculo, ali onde tinha o lugar que é o Santo dos Santos, tinha um véu que separava ali. Nesse lugar era só o sumo sacerdote que podia entrar ali uma vez ao ano, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Então ali eles tinham as doações que cada um fazia, de bodes, ovelhas, cordeiros, bois, e esses animais eram sacrificados, e com o sangue eles aspergiam em cima da arca, que era o propiciatório. Ali aquele sangue que perdoava os nossos pecados. Só que como esse ritual que eles tinham que fazer, que foi o que Deus ordenou, eles tinham que ter uma vestimenta própria, tinha um cinto, o peitoral, tinha as cores certas. Então Deus fez tudo ali, escrito, pediu, por escrito ali para Moisés, e Moisés que foi orientando, vai ter que fazer assim, deu as larguras, medidas, tudo certo, a altura, E aí, com cada objeto que tinha ali, era representado uma coisa, que no futuro, ali já apontava para Cristo. Então, quando eles tinham que entrar ali no Santo dos Santos, tinha a pia, que era de bronze. Então, bronze aqui representa a cruz de Cristo, a cruz que Cristo foi crucificado, a pia ali que tem a água que eles precisavam se purificar antes de entrar ali no altar, no Santo dos Santos, tinham que se purificar. Nós temos
hoje nós sabemos que essa água viva é Cristo Jesus, é a fonte de água viva que nós precisamos para a nossa vida. E ali, o ouro que representa o trono de Deus, a glória de Deus, o ouro. E nós sabemos que ali na mesa também, eles tinham, aqui no capítulo 9, no início aqui do versículo 1, ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Então o santuário ali que tinha era o tabernáculo, era terrestre, né? Era aquele do deserto que eles andavam, né? Era itinerante, então eles não ficavam só num lugar, onde Deus mandava ir, eles iam. Então era o terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Então o candelabro ali, né, que eles iam acender as lâmpadas, né, no caso ali é o fogo, né, eles iam acender. O candelabro aqui representa Cristo Jesus, porque Cristo é a luz do mundo. Amém. Graças a Deus. Cristo é a luz do mundo. O pão, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Cristo representa aqui, nesse lugar, o pão. E depois ainda tinha o maná. Então quer dizer, o maná era muito melhor. O maná descido do céu, que tinha um gosto suave, um gosto de mel. Então eles poderiam pegar aquilo ali, eles faziam outras coisas, eles poderiam fazer bolos, né? Fazer outros tipos de comida ali com esse maná. Só que o povo de Deus reclamou. Falou que já estava cheio de comer maná, eles queriam carne. Eles chegaram a falar que era melhor ter ficado no Egito, que lá eles tinham mais coisa. Então, Deus quer tirar a pessoa da escravidão, Deus quer tirar a pessoa das drogas, da bebida, quer tirar ela do fundo do poço, mas a pessoa não quer sair, ela quer continuar ali, ela acha que ali está bom, que ali é melhor. Eles ficaram 430 anos escravos ali. Então tinha gente ali que estava quanto tempo? Né? Com 70 anos, às vezes, até desde que nasceu, com 70 anos, mas provavelmente não durava muito não, porque não aguentava, não comia direito. Mas eles falaram, não, antes tivesse ficado lá. E Deus sempre realizando prodígios, milagres e sinais ali no meio do povo, mas eles não estavam contentes. Muitas vezes Deus faz isso com a gente, Deus dá tudo, dá o melhor, mas a pessoa não quer. Não quero isso, eu quero aquilo. O pai sempre sabe o que é melhor para o filho. Quando a criança é pequena, ela vai pedir uma coisa para comer, mas não pode. Por exemplo, tem gente que gosta de pimenta. A criança vai pedir pimenta, você vai dar pimenta para a criança? Não, ela está acostumada. Então, o pai sabe o que é melhor para o seu filho. Aí depois, quando fica mais velha, tem criança que gosta de cebola e tem criança que não gosta. Então, quer dizer, você tem que dar aquilo que realmente precisa. Deus nos dá sempre aquilo que nós precisamos. Por isso que a gente ora, Senhor, fazei a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que aprender a fazer essa oração. Seja feita a tua vontade. Se nós falamos, seja feita a tua vontade, então a gente tem que deixar Cristo agir. Tem que deixar que Jesus faça. A gente coloca na mão dele e deixa que ele faz. Eu tenho passado por situações tão difíceis, mas eu aprendi a confiar em Deus. Eu tenho fé, eu aprendi a confiar. E sei que Ele sempre faz o melhor. Ele sempre faz, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer a nossa salvação. Então aqui, depois, nós precisamos, aqui, a aliança foi feita lá naquela época, né, com aquele sangue. Aqui é feita uma aliança. Então Deus fez uma aliança ali. Só que aquela aliança
aliança não valeu. Por quê? Foi feito com sangue de bodes, de ovelhas, de animais. Então por isso que tinha que ser renovado todo dia, porque não era perfeito. Para ter remissão, para que seja perdoado os pecados, tinha que ter um sangue, mas um sangue de alguém que era perfeito. Por isso eles pediam bodes, ovelhas, animais perfeitos, não podia ter defeito nenhum, não podia ser cego, às vezes pedia de cores determinadas, ruivo ou branco, né, que não tinha condição, doava pombas, rolinhas, mas tinha que ser perfeito, não podia faltar uma perna, estar com a perna, né, torta, não podia, tinha que ser perfeito, porque o sacrifício que era dado para que Deus perdoasse, ele tinha que receber através do sangue daquele animal que era perfeito. E aí foi depois. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então depois do véu ali, que chama o Santo dos Santos, onde estava a arca, tinha o segundo véu, que tinha um censário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então ali, esse propiciatório, né, fazia ali a propiciação, que era para aplacar a ira de Deus, para que ele era oferecido um sangue ali, para que fosse perdoado os nossos pecados. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então no primeiro, ali que seria o lugar santo, era feito o sacrifício todos os dias, ali era o sacerdote, mas só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo, ali onde estava a arca, uma vez ao ano, não sem sangue. Então tinha que ter o sangue, tinha que ter a morte, o sacrifício do animal, para que perdoasse não só os pecados dele, como do povo. Então ele fazia oração ali, ele intermediava a oração por nós para o perdão dos nossos pecados, para a remissão dos pecados. E aí, depois, dando nisto a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Então ali eram feitos, no tempo daquela época lá, era feito esses sacrifícios aqui, para o perdão dos pecados, para a redenção. Redenção é o resgate, a remissão era para perdoar os nossos pecados. E o sacrifício que era feito naquela época era imperfeito por causa de ser de animais. Porque não era um ser humano, foi um animal. O animal é inocente, não tem pecado, mas era imperfeito. Então qual que foi o verdadeiro sacrifício? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote, então Cristo veio como sumo sacerdote. Ele era o sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sacerdote para sempre. Ele poderia entrar no Santo dos Santos, porque ele próprio era o sumo sacerdote. Aí o que ele fez?
fez um sacrifício por nós. Ele mesmo derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ele mesmo se fez ali um sacrifício. Ele foi mudo como um cordeiro. Ele foi voluntariamente. Desde a formação do mundo já estava escrito que ele faria isso, que ele aceitaria. Quando você vai pegar um animal, ele não vai de própria vontade. Às vezes você tem que amarrar, ficar segurando para que ele vá. Ele não vai querer ir ali. Então eles não foram voluntariamente, mas Cristo Jesus foi de própria vontade. Ele mesmo quis fazer isso por nós. Ele mesmo quis ser o sacrifício vivo para o perdão dos nossos pecados. E aí, mas como Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então ele mesmo, sendo perfeito, ele mesmo é o tabernáculo. Mas esse tabernáculo que é do céu, porque ele veio do céu. Ele veio lá do céu, esse tabernáculo que é perfeito. E aí ele mesmo se entregou. Não foi com sangue de bodes, nem de bezerros, foi com o próprio sangue que ele se fez ali naquela cruz. E ele havendo efetuado uma eterna redenção. Então esse sacrifício que foi feito através de Cristo foi uma eterna redenção, foi para todos sempre. Ali foi a aliança verdadeira que foi efetuada entre Deus e os homens. Cristo Jesus que estava ali como cordeiro, mas o próprio Deus ali derramando o seu sangue para a remissão, para perdoar os nossos pecados. Cristo Jesus que estava ali naquela cruz, ele já sabendo o que ia acontecer, ele tinha sofrido muitas flagelações, bateram nele e fizeram ele carregar aquela cruz, ele todo machucado, ensanguentado, pregaram. Imagine pregar, a gente às vezes bate o martelo no dedo, já dói. Imagine Cristo Jesus foi pregado ali, um prego grande no seu pulso, nos pés, e depois ainda foi uma lança transpassada do lado. Então ele derramou o seu sangue, ele sofreu tudo isso para a remissão dos nossos pecados. Ele sofreu tudo aquilo por mim e por cada um aqui. E aí eu fico pensando, a pessoa sabe que Jesus fez aquilo, mas não se compadece, não se converte, acha que não é nada, que isso aqui a gente está falando que não existe. Existe sim, existe Cristo Jesus na vida daqueles que o aceitaram. Mas na vida daqueles que não aceitaram, existe Satanás para perturbar a vida deles. Que o Satanás perturba. Ele vai fazer de tudo para que você desvie do caminho. O caminho de Jesus. Aí Cristo Jesus disse isso. Está consumado. Ele quis dizer, pronto, está feito. Aquilo que Deus quis que ele fizesse, ele disse ali, naquela cruz, está consumado, está feito, pronto, paguei. Cristo fez isso. E ali, todos os pecados de todo mundo, desde a fundação do mundo, de Adão e Eva, dos patriarcas,
Jacó, Israel, Esaú, Jacó, todos. Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Eles não tinham sido perdoados. Eles estavam sem salvação. Porque não tinha havido ainda alguém que os redimisse, que os salvasse. Então Cristo Jesus veio de uma vez por todas para a eternidade perdoar a todos desde a fundação do mundo até hoje. Amém? Então aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 19: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes raiva. Ali está a arca da aliança. Não acharam mais a arca da aliança. Quem é que não está diante dela? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Abriu-se no céu o templo de Deus. Nós temos um templo aqui, tabernáculo, mas o templo de Deus é que estaremos lá. Vamos estar lá. E lá nesse lugar seremos julgados. E quando abriu ali o templo de Deus, estava a arca da aliança. Muitos procuram, não sabem onde está essa arca da aliança. Essa arca da aliança está com Deus ali, ó, nos céus. Veremos Jesus face a face. Aquele que receber a glória, aquele que aceitar Jesus vai receber a glória e estará com Deus lá nos céus. E aí, então, havendo efetuado uma eterna redenção, então Jesus veio para o perdão dos nossos pecados. Todos os pecados do mundo inteiro recaiu sobre ele. O peso do pecado recaiu sobre ele. E Jesus disse: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Porque a hora que os pecados caíram sobre ele, Deus o abandonou. Porque ele recebeu ali aqueles pecados. Ele se tornou um pecador sem ter feito nada. Ele nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. Ele nunca transgrediu a lei. Porque ele era Deus. E ele se fez homem e preferiu ali morrer, ali derramar o seu sangue, sofrer ali para nos perdoar. Perdoar a cada um de nós. E perdoou todos aqueles dos seus antepassados também. Então ficou com uma redenção eterna. Então valeu para toda a eternidade. Então depois daquilo não precisava mais ter mais sacrifício de animais, que era feito todos os dias. Sempre renovando todo dia. Por quê? Porque não era perfeito. Agora o sacrifício de Cristo Jesus, que fez por nós naquela cruz, foi perfeito. Era isso que Deus precisa. É isso que Deus precisa, a perfeição. O Cristo perfeito morreu por nós, pelas nossas imperfeições e transgressões. E aí, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspargida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então quer dizer, se naquela época eles achavam que a morte de bodes, bezerros, touros purificava, imagina o sangue de Cristo, então, se não vai nos purificar. O sangue de Cristo que nos purifica. É Cristo Jesus que nos purifica. É só através dele que nós vamos para o céu. Porque somente Jesus é o caminho, só Jesus é verdade, só Jesus é vida. Não há outro caminho a não ser por ele. E quando Cristo morreu naquela cruz, quando ele foi ali, o véu se rasgou. O véu daquele santuário que eles tinham feito lá do templo, depois que os judeus fizeram os templos de pedra, civil, templo de Salomão.
Então, quando eles fizeram, tinha aquele santuário ali, eles faziam esses rituais aqui, aquele véu se rasgou, porque não precisava mais ter morte e sacrifício de animais, porque o próprio Cristo Jesus se fez o sacrifício vivo para nos salvar. O próprio Cristo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Então nós recebemos um mediador através disso daí. O nosso mediador, o único mediador é Cristo Jesus. Quando nós precisamos de alguma coisa, nós temos que pedir, só tem que pedir a Cristo Jesus. Porque não existem outros deuses, não existem outras denominações. Só existe Cristo Jesus em nossa vida. Ele se tornou o nosso mediador. Porque Ele mesmo é o sumo sacerdote ali, que morreu ali por nós. Então o sumo sacerdote só que poderia fazer esse sacrifício aqui, que era lá, né, em frente dessa arca da aliança, no lugar dos santos dos santos. Então o próprio Cristo estava no lugar dos santos dos santos, Ele mesmo era o sumo sacerdote, Ele mesmo se fez o sacrifício, Ele mesmo derramou o seu sangue para nos salvar, curar e libertar. Ele continua salvando, curando e libertando, Ele continua fazendo milagres, prodígios e sinais em nossas vidas. Jesus continua. Nós que temos que abrir a nossa mente, querer aprender mais, receber Cristo em nossa vida, para que continuemos a receber esses milagres. E aí, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque o testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então aqui foi feito um testamento. Esse testamento, geralmente a pessoa que vai morrer deixa o testamento, e esse testamento só vale enquanto a pessoa morrer. Enquanto ela estiver viva, aquele testamento não vale. Então aqui precisou que Cristo morresse, porque Ele foi aqui o que nós sabemos que Ele morreu naquela cruz, e através de sua morte o testamento foi cumprido. Cumpriu-se esse testamento aqui, através de Cristo Jesus, que Deus fez com Ele. Porque isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Lá no primeiro tabernáculo teve sangue, mas não, mesmo assim era de animais, que não era perfeito. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e ensopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. Então o próprio Deus já tinha falado desse testamento quando Moisés estava lá. Só que esse testamento aí só se cumpriu quando Cristo morreu. Precisava Cristo morrer para que se cumprisse esse testamento. E semelhantemente aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então precisou haver o derramamento de sangue para que houvesse a remissão dos pecados, para que fosse perdoado os pecados. Se Jesus não tivesse feito isso, provavelmente nem nós estaríamos aqui. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que morresse por nós. Quando lá no Egito, aquela praga, a última da morte dos primogênitos, eram os primeiros que morreriam. Primeiro homem, primeiro macho dos animais, os filhos, o primeiro. Então Jesus, o único filho, o primogênito, que foi para aquela cruz como
um cordeiro, mudo como um cordeiro, não disse nada. Ele foi morto, foi derramado o seu sangue para a remissão, para a salvação e para perdoar os nossos pecados. Amém? Aleluia. Quando a gente não é crente e não vai no lugar certo, a gente não aprende nada certo, aprende tudo errado. Pensa uma coisa, é outra, né? Quando fala que Deus não quer que não coma da árvore do conhecimento. Então a pessoa já pensa numa fruta, mas não é aquela, porque ali nas escrituras não diz qual fruta que é. Então, se a gente começar a entender a palavra de Deus, o que Deus quer nos orientar, nós seremos muito mais felizes, porque nós seremos felizes, só teremos vida em abundância com Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas ele também disse: vós sois a luz do mundo. Só que a luz do mundo perfeita é só Cristo Jesus. Não existe nada perfeito a não ser Cristo Jesus. Cristo veio como bom pastor para acolher as suas ovelhas. Nós estamos sendo ovelhas ou bodes? O bode não obedece, faz o que quer. Ovelha tem que obedecer à voz do pastor, tem que obedecer às leis de Deus, tem que aceitar correção. Aceitar correção, não ficar discutindo, batendo boca, a pessoa está errada, né? Então a gente vê, quando o pai é zeloso com o filho, com a filha, ele vai educar, ele vai ensinar o que é correto. O pastor, mesma coisa, ele está ali em nome de Cristo Jesus para orientar o que é certo a fazer. Agora, se a pessoa não quer obedecer, quer fazer só do seu jeito, vai estar na igreja para quê? Só para dizer que foi? Deus não se agrada disso. É preciso aceitar o que Deus quer e fazer exatamente aquilo que Deus quer, sem reclamar, sem murmurar. O que aconteceu com aquele povo lá no deserto? Murmurava, não aceitava, nada estava bom, só murmurava, e Deus sempre fazendo. Só que a ira de Deus caiu sobre eles, muitos morreram. Deus enviou ali cobras para que eles fossem mortos, né? Porque eles não obedeciam, só faziam coisa errada, né? Eles ficavam criando inimizade, tinham inveja ali, porque achavam que Deus falava só com Moisés. Então é só Moisés que pode, é só ele. Se Deus escolheu ele, Deus fala com ele, fez ele, né, deu lá os ensinamentos, então tem que obedecer, é ele, pronto, acabou. Você vai ficar contra Deus? Você pensa que vai estar sendo contra o pastor? É contra Deus que você vai. Se você vai contra o que o pastor está ensinando, você está indo contra o pastor, porque o pastor está aqui para ensinar, porque ele estudou, aprendeu, Deus orientou, aí ele vai ensinar. Agora, se você vai contra o pastor, o que ele está falando, não quer obedecer, não é contra ele que você está indo contra Deus. Tem gente que pensa que tem certas coisas que está falando contra o pastor, a pastora, contra o servo de Deus. É contra Deus que você está fazendo. Então precisa tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você pensa, porque os escolhidos de Deus são deles. Todos nós somos dele. Mas aquele que vai contra um servo de Deus está indo contra Deus. Amém? Glória a Deus. Que o sangue de Cristo no Calvário, ele continue nos abençoando, curando a cada um de nós, porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Na cruz do Calvário, né? Pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos. Por que estamos aqui? Pelo sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pela sua oferta voluntária
e por amor a nós. Jesus te ama, não esqueça disso. E Ele quer te salvar. Você que está longe da igreja, você que se desviou dos caminhos de Deus, volte, Deus está te esperando, aproveite enquanto há tempo. Ninguém sabe qual hora que nós vamos morrer. Ninguém sabe, está acontecendo muitas mortes repentinas, de infarto, de atropelamento, acidente. E se essa pessoa não estiver salva, se essa pessoa não aceitou Jesus, como que faz? Se ela não aceitou, infelizmente, não está salva, né? Não irá para a glória de Deus. Então as pessoas precisam levar mais a sério as coisas de Deus e ver realmente, né, o que é certo, né? O certo é estar nos atos do Senhor, na casa de Deus. É melhor estar um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares. Se as pessoas fazem sacrifício para as coisas do mundo, por que não podem fazer sacrifício para Deus? Né? Para mim não é sacrifício vir aqui. Eu venho com todo amor, venho com o maior prazer, né? E Deus me dá saúde e condições para isso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.